A 76ª reunião da Assembleia Geral da ONU começou hoje, dia 21 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. E como manda a tradição, desde 1947, o Brasil detém um discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. De forma paralela, o evento começou na última terça-feira, dia 14 de setembro, através de videoconferência online. Este ano, a reunião de chefes de Estado acontece em modo híbrido, ou seja, no modo presencial e online por causa da Covid-19. Na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros e auxiliares, foi recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nesta segunda-feira. O primeiro-ministro reforçou o fortalecimento da parceria bilateral com o Brasil. Boris Johnson ainda destacou que juntos ainda podem fazer muito mais. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, iniciou o discurso dizendo que se sente honrado em fazer pela segunda vez a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Bolsonaro lembrou que o país agora é outro, totalmente diferente do que muitos jornais estão acostumados a publicar na imprensa. O presidente destacou que o país está há 2 anos e 8 meses sem casos concretos de corrupção. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O tema da reunião dos chefes de estados na Organização das Nações Unidas deste ano é Construindo Resiliência por meio da Esperança, para se recuperar da Covid-19, construir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas. Bolsonaro destacou que o Brasil possui o maior programa de parceria e investimentos com a iniciativa privada. Foram contratados mais de 100 bilhões de dólares em investimentos e leiloados mais de 30 aeroportos e 29 terminais portuários. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Indo de encontro ao tema da Assembleia, o presidente salientou que o Brasil está promovendo o ressurgimento do sistema modal, buscando baratear os custos com transporte de alimentos no país. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. O presidente ainda enfatizou que o Brasil é moderno e sustentável, com a agricultura de baixa emissão de carbono. Destacou ainda que nenhum país do mundo tem a legislação tão completa quanto a do Brasil e que o país tem um compromisso com a preservação do meio ambiente. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais,
com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Bolsonaro ainda fez um convite aos chefes de estados a visitarem o Brasil e conhecer o bioma brasileiro, especialmente a Amazônia. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Preocupado com a situação no Afeganistão, o presidente reforçou que o Brasil mantém uma política de imigração humanitária. E pensando na situação atual do país, o Brasil emitiu vistos humanitários para o povo afegão. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. O presidente ainda lamentou as mortes por Covid-19 no Brasil e no mundo, mas ressaltou a importância da economia mesmo durante a pandemia. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil
serão atendidos. Bolsonaro finalizou evidenciando as manifestações no último 7 de setembro. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.